Olá, aqui é a Vivi Varaldo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E já tem um tempinho que eu tenho sentido de trazer aqui sobre o quanto a gente é preparado para receber os milagres que estão por chegar na nossa vida. Que às vezes parece até mais testes para ver até onde a gente aguenta na vida do que a gente ter a consciência em si, até pela nossa ansiedade, de que a gente está sendo preparado e não é, na verdade, um teste. Então, tem algo que eu tenho sentido profundamente nesses últimos tempos, é que a gente pede esses milagres, mas quase nunca percebe que antes deles chegarem, Deus e a espiritualidade vai nos preparar para sustentá-lo. E essa percepção, ela nem sempre é confortável, muitas vezes ela vem em forma de desafios na nossa vida, de silêncios, de muitas portas fechadas, de processos longos de ressignificação do nosso próprio existir, da nossa própria rotina, de dias em que a gente sente que está sendo testado além do limite. Mas talvez é isso, não é um teste, você está sendo preparado. Existe uma diferença muito grande entre receber algo e estar pronto para sustentar aquilo. Milagre não é algo extraordinário que acaba acontecendo do lado de fora na nossa vida. O milagre também é ter maturidade emocional e espiritual e mental para cuidar daquilo que chega. Porque bênção sem estrutura acaba virando um peso. Promessa sem preparo acaba virando uma desordem na nossa vida, no nosso psíquico e no nosso emocional. E a gente não está num momento disso agora. A gente está num momento de transição planetária, onde a nossa energia ela precisa ser focada e manifestada dentro daquilo que a gente precisa se transformar para que esses milagres cheguem na nossa vida. E se a gente for pensar de forma racional e não emocional e ansiosa, Deus ele não entrega algo que pode nos destruir. E eu quero que você pense de forma muito sincera com você mesmo nesse momento. Se tudo aquilo que você pediu sempre para Deus e colocou seus joelhos no chão, pedindo para a espiritualidade encaminhar para você manifestar, chegasse hoje na sua vida, como que seria? Você estaria pronto? Você estaria pronta para isso? Eu acredito que existem almas que carregam um compromisso maior com a consciência. Não são pessoas escolhidas no sentido de ser melhores, mas escolhidas porque disseram sim para a espiritualidade, sim para aprender, para amadurecer, para atravessar processos que lapidam o caráter, que lapidam a sua vida. E quando você disse sim através desses contratos de alma, antes mesmo de vir aqui para a Terra, se comprometendo com aquilo que você precisaria passar para poder adquirir os aprendizados, e aí sim, deixar que os milagres aconteçam na sua vida de forma congruente com aquilo que você quer e é, essa lapidação, ela às vezes pode vir de uma forma mais dolorosa pela nossa falta de compreensão daquilo que estamos passando no momento. Às vezes a gente parece uma criança dando birra, chorando, sem entender direito aquilo que a vida está proporcionando pra gente. E acaba ficando ansioso, depressivo. Esse é um processo natural e é muito humano. E é importante que a gente crie essa consciência de se tornar 1% melhor todos os dias, mas não no sentido de autocobrança, mas no sentido desse compromisso com essa consciência e espiritualidade de por que a gente veio aqui na Terra. De honrar os nossos contratos, que às vezes a gente nem se lembra quais são. Conforme a gente vai adquirindo uma maturidade, uma intimidade melhor com Deus e mais aproximada, a gente vai se lembrando e entendendo alguns contratos de alma. Tem coisas que eu acessei com o despertar espiritual que eu olhei e pensei, meu Deus, como foi que eu combinei isso? E eu combinei mesmo. Mas eu precisava passar por certas experiências muito dolorosas para entender e compreender de uma forma maior que a gente não está aqui abandonado na Terra. Que tem um invisível trabalhando e nos apoiando para que não os nossos milagres aconteçam. Não é apenas isso. Não é que a espiritualidade está vivendo em torno dos nossos milagres. Não é isso. Mas da gente entender e compreender o quanto somos dignos
de receber esses milagres na nossa vida. E a gente teve uma criação, a grande maioria das pessoas, né? Não posso generalizar, mas a grande maioria das pessoas teve uma criação onde não aprendeu essa estrutura psíquica de autoconfiança, de amor próprio, de entender e compreender dentro daquilo que é digno, sabe? De receber do universo, da espiritualidade, do plano material aqui que a gente vive. E nós estamos num momento da transição planetária onde está sendo tudo colocado luz. E a luz, quando ela é colocada na nossa frente, é possível ver todos os nossos aspectos de sombra. Isso faz parte do nosso processo de individuação, como já diria Jung. Tem gente que olha para a própria vida e pensa, por que é tudo tão intenso para mim? Por que eu preciso aprender tanto na dor? Por que o caminho para mim parece um pouco mais longo? Mas, se esse caminho for mais profundo, porque o chamado também é, Deus não prepara líderes espirituais na superficialidade, Ele prepara na responsabilidade. Cada desafio ensina algo necessário depois, que a gente só vai ter uma compreensão no tempo divino. Aprende-se paciência antes de receber algo grande. Aprende-se humildade antes de ser visto. Aprende-se resiliência antes de expandir. Aprende-se caráter antes de prosperar. E isso não é uma punição da espiritualidade para conosco. É uma forma de construir um ser humano melhor aqui para a Terra, para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente vive fases de escassez emocional para aprender a valorizar a abundância, porque nós somos humanos. Se a gente vive e cresce num meio abundante, a gente não sabe comparar internamente, o nosso ego ele não consegue fazer isso sem ter vivido a escassez. A gente vive fases de solidão para aprender a escolher melhor as nossas companhias. A gente vive fases de silêncio para desenvolver maior intimidade com Deus. Nada é desperdiçado. Cada lágrima vira sensibilidade, cada frustração vira maturidade e cada queda vira uma consciência maior. É esse nosso 1%. E quando o milagre chega, a gente já não é mais a mesma pessoa que pediu. A gente se cuida melhor, a gente administra melhor, ama melhor, ensina melhor e se torna um exemplo. Porque não recebeu por sorte, recebeu por alinhamento interno dentro daquilo que somos, com aquilo que está disponível e pronto para nós, porque nós também estamos prontos para esse momento. Eu acredito que parte da transição planetária passa por isso. Deus não está só transformando estruturas externas, Ele está preparando pessoas por dentro. Pessoas que vão educar filhos mais conscientes, pessoas que vão construir relações mais maduras, pessoas que vão liderar com mais ética e que vão inspirar pelo exemplo e não pelo discurso. E isso existe uma lapidação, isso é de alto nível. A lapidação remove excessos, remove ego, remove orgulho e ilusões. E dói ser lapidado, mas é assim que a sua melhor versão emerge. E é assim que a sua melhor versão vai estar preparada para aquilo que você pediu. Não é uma versão perfeita, é uma versão mais íntegra. Talvez você esteja numa fase difícil agora, talvez esteja questionando o porquê de tanta dor. Talvez você esteja exausto de esperar algo acontecer, aquilo que você tanto pede. Mas se você estiver sendo preparado, e se o que você está construindo dentro de você for maior do que aquilo que você está pedindo? Eu não sei se com vocês também é dessa forma, mas tudo aquilo que eu imaginei para a minha vida aconteceu de forma melhor e mais inusitada. Eu sempre quis morar na praia. E eu sou do interior, né? Cresci em Minas Gerais, na roça praticamente. E depois fui fazer faculdade, fui galgar o meu caminho, né, na vida. E eu nunca imaginei que onde eu fosse morar seria um lugar tão legal quanto eu moro hoje. Enfim, eu só queria morar perto do mar, mas
Eu moro perto do mar, do lado do mar, do lado de um pico de surf, porque eu comecei a surfar nos últimos anos, né? E moro numa casa legal, confortável, com um trabalho que eu amo fazer. Então, minha vida ela é muito melhor do que aquilo que eu consegui imaginar para mim mesma. Mesmo eu me lapidando de forma diária na minha vida, eu não conseguia imaginar o quão bom poderia ser estar no meu lugar hoje em dia. Com todos os desafios, né, que eu continuo passando, internos, a gente não para de se movimentar internamente. Mas as coisas, elas sempre acontecem na nossa vida para nos preparar para uma fase em que a gente nem imagina como pode estar no futuro. Então, se você está passando por uma fase desafiadora, prefira adaptar o seu pensamento para que a vida está me lapidando dessa forma. O que é que pode acontecer de inimaginável na minha vida, um verdadeiro milagre, coisas impossíveis e inimagináveis que possam acontecer na minha vida e que eu nem sei ainda. E isso acaba trazendo um pouco mais de calor para o nosso coração, lapidando um pouco dessa ansiedade que o nosso coração humano aqui sente. Deus, ele não atrasa milagres na nossa vida, ele amadurece pessoas, porque milagre sustentado gera legado e milagre mal administrado geram perdas. E você não nasceu para perder aquilo que foi prometido para você. Você nasceu para aprender de forma saudável a sustentar os milagres que você vai receber na sua vida sem se abandonar. A vida desafiadora não é um sinal de abandono, é um sinal de formação. Formação de uma consciência maior, de uma força interior que você ainda não descobriu em você. E quando tudo começa a florescer, você percebe que cada etapa foi necessária. A gente só adquire essa visão depois de algum tempo de maturidade na nossa vida emocional e espiritual. Talvez o maior milagre não seja o que vai acontecer, por fim. Talvez o maior milagre seja quem você está se tornando para receber esse milagre. E isso faz parte de um plano maior. Um plano onde a Terra passa por uma transição e onde pessoas mais conscientes, maduras e responsáveis são necessárias. Esse é o chamado para agora. Não para serem superiores, mas para serem referências de amor, equilíbrio e verdade. E eu quero trazer aqui algumas perguntas que podem te apoiar nesse processo de você se aproximar desse 1% melhor a cada dia, para você se aproximar também dos milagres que estão sendo preparados aí para você. Lembrando que tudo acontece para o nosso bem e o bem maior. Então, a forma com que isso pode acontecer pode ser de uma forma mais leve. Quais são as coisas que você pratica no seu dia a dia como hábitos que te distraem de ser uma pessoa melhor? Vícios, hábitos de rolagem de feed, pornografia, companhias que não são alinhadas com aquilo que você quer viver. Quando você se vê disposto a fazer essas perguntas e responder com bastante sinceridade, você pode se transformar numa outra pessoa. E se Deus estiver preparando para você o seu milagre, você vai se tornar a pessoa para receber as bênçãos que você está aprendendo a se tornar digno de receber. E aqui eu não quero trazer como, se eu fizer isso eu vou receber tal coisa. Não é aí. Aí a gente ensaia outra característica, né, outro valor que é a humildade, né, de que a gente não sabe de nada. E a proposta é sempre que a gente faça para se melhorar, confiando que a gente vai receber exatamente aquilo que a gente precisa. Bom, é um pequeno recado que vem do meu coração. E se esse vídeo falou com você, talvez seja um lembrete de que o processo ele não está te atrasando, ele está te preparando. Que nós não estamos aqui abandonados nessa terra. Que existe um invisível cuidando da gente o tempo todo. Confia, continua, aprende, se lapida.
1% melhor todos os dias, sem autocobrança, mas com muito amor. Porque quando chegar, você vai estar pronto para receber. Um beijo, um cheiro!